Existiam muitos índios na região do rio Jiquiriçá. Os bandeirantes, homens ligados à coroa, aprisionavam e guerreavam contra os indígenas para adentrar pelas terras do interior do Brasil. Depois de vencer os índios, se apossavam das terras. Era 1808. O rei de Portugal mandava e desmandava no Brasil. Foi quando o português Manuel Rovisco de Rosa Andrade, este homem, chefiou uma bandeira partindo de Nazaré com o objetivo de abrir uma estrada, cortando todo o vale até atingir a atual cidade de Vitória da Conquista. Possivelmente por fome ou por engano, Manuel Rovisco e seus homens adentram as terras de Brejões. Após uma longa caminhada, encontram um lugar chamado Cacimba. Manuel Gonçalves Bandeira, um dos primeiros habitantes do lugar, era um morador rural e trabalhava com agricultura. Poucos moravam nas terras de Brejões. Já sem forças para seguir sua jornada, Rovisco recorre a Manuel Bandeira, que lhe dá alimentos para prosseguir. Rovisco, grato pelos mantimentos doados por Manuel Bandeira, retribui doando terras da coroa. Muitas terras, umas 2 léguas. Os bandeirantes seguiram em direção ao poente pelas terras dos Brejões. Já cansados, pernoitam à beira de uma lagoa, a qual Manuel Rovisco deu o nome de Lagoa de Tiririca. Ali se fixou com sua tropa e plantou em terras onde hoje ficam a Lagoa do Morro e a Lagoa de Tiririca. Percebendo a fertilidade dessas terras, logo se apossou delas. O tempo passou e o Brasil se tornou um império. O café e o fumo se tornaram muito valorizados no mercado brasileiro. Até para o exterior eram vendidos. A fama dessas terras férteis atraíram comerciantes da Vila de Nazaré para os Brejões. E por volta de 1886, compraram as terras que pertenceram ao bandeirante Manuel Rovisco e começaram a plantar café. Nesta época, a mão de obra ainda era escrava, mas os ancestrais negros deixaram uma importante marca em nossa cultura. A fama de que estas terras eram férteis cresceu e continuou se espalhando. Brejões se tornou um oásis, onde tudo que se plantava dava. Era uma terra abençoada pela riqueza do solo, por suas águas e brejos. O próprio nome Brejões está relacionado à quantidade de brejos que existiam na região. Por volta do ano de 1880, aconteceu uma grande seca. Sem água, comida e com o clima seco, muitos nordestinos partiram em busca de lugares melhores. Chegaram às terras sagradas dos Brejões. João Chaves e Estevão Guerra foram os primeiros. Se fixaram na margem esquerda do rio Brejões. E conforme os boatos da terra sagrada se espalhavam, muitos outros chegavam ao Vale dos Brejões. O plantio do café foi prosperando e Brejões se tornou um arraiá, quase uma cidade. Construíram igreja, farmácia, comércios, mas ainda assim, Brejões estava dividida entre os municípios de Areia, que hoje é Ubaíra, e Amargosa. Os moradores queriam que Brejões se tornasse vila. Isso aconteceu no dia 17 de julho do ano de 1924, quando Francisco Marques de Góes Calmon, na época o então governador da Bahia, assinou uma lei onde o arraiá se tornou vila. Então, no dia 26 de outubro de 1924, foram celebrar a emancipação política de Brejões. Lavraram a ata e assinaram a lei. Enfim, as férteis terras de Brejões se tornaram vila e todos festejaram. Ainda hoje, todos os anos, no dia 26 de outubro, os moradores da cidade celebram este momento tão importante.